E aí, pessoal do sétimo ano, vamos na aula de hoje, certo? Dar continuidade ao nosso conteúdo que corresponde ao quinto capítulo do nosso livro de História. Na aula passada, nós estudamos um pouco sobre o absolutismo, certo? Então, hoje nós vamos para o mercantilismo, certo? Então, o mercantilismo ele vai do século XV ao XVIII, certo? Então, vamos entender, certo? O que é, na verdade, o mercantilismo e como é que ele está ligado aqui ao absolutismo, certo? Primeira coisa que vocês vão observar no texto que vocês têm em mãos para estudar é um texto de forma bem resumida e tem aí uma imagem que corresponde, certo, a fatos da época, certo, do absolutismo aí, e vem o questionamento, certo? Como sustentar tudo isso? Tudo isso o quê? O luxo, certo? Da monarquia, certo? Dentro do absolutismo, certo? Onde o rei, certo? Nós vimos que tinha plenos poderes. E aí aqui eles estavam ostentando, ou seja, simplesmente a vaidade e o luxo era o que chamava mais atenção nesse período. Então, como sustentar tudo isso? Então, a solução encontrada por muitos monarcas, ou seja, por muitas monarquias para enriquecer o reino, foi adotar um conjunto de práticas, certo? Que recebeu o nome de mercantilismo, certo? Então, era preciso, certo, algo que pudesse sustentar aquele luxo, aquela riqueza. Uma vez que vocês vão ver aí no texto que está aí em mãos que uma das características, certo, do mercantilismo vai ser justamente essa riqueza, certo? Essa ostentação, o luxo, o ouro em si, certo? É uma das características que vai mais chamar a atenção nesse período, certo? Então, vamos entender o que foi, na verdade, esse mercantilismo. O mercantilismo, podemos dar um conceito dizendo que ele é um conjunto de políticas econômicas colocadas em prática, certo? Pelos estados europeus na época do absolutismo, certo? Então, isso, certo, caracteriza aí o mercantilismo, ou seja, o mercantilismo ele já soa como que, já que ele está ligado totalmente à questão econômica, então mercantilismo lembra mercado, né? Não é isso? E se é um fator econômico, vai gerar o que aí? A riqueza. A quem? Aos reinos, certo? Que estamos nos referindo aí entre esses períodos do século XV ao século XVIII. Então, como bem falei, são várias, certo? As características aí do mercantilismo. Porém, vocês têm aí, certo, entre elas, o metalismo. O metalismo, na verdade, ele simboliza o quê? A riqueza de um reino, que era medido pela quantidade de metais. Ou seja, o ouro e a prata era que simbolizava a riqueza de um reino. Se hoje uma pessoa mede a sua riqueza pela quantidade de bens em dinheiro, não é isso? E imóveis que tem naquele período, certo? Era o ouro. Quem tinha ouro era considerado rico, era o poderoso da época, certo? Então, nós estamos falando de um período, gente, em que já é a, a era moderna, certo? Nós saímos lá da Idade Média, quando ainda o sistema era feudal, não é isso? Agora, quando a gente está falando do metalismo, a gente está na idade mais, o que? Moderna, certo? Então, o que garantia a posse aí de uma pessoa considerada rica era a quantidade de ouro. Daí, certo, essa quantidade em metais que ele tinha, tanto do ouro como da prata, que garantia sua posição social, certo? Na sociedade. Daí o metalismo, certo? Então, a acumulação de riquezas,
certo? Nesse período aí que estamos nos referindo do mercantilismo. Então, as práticas, certo, mercantilistas, elas foram utilizadas pelos reinos europeus para acumular essa riqueza. E aí, essa riqueza na qual estamos nos referindo é justamente o que? A quantidade de ouro e prata, certo, que o reino possuía. Era tanto que os reinos, eles não queriam que a saída de ouro, certo? Comercializar o ouro, a saída do ouro para outras nações, e sim, eles queriam acumular e acumular, certo? Mais riqueza. Riqueza essa que era os metais valiosos, certo? Como o ouro e a prata, certo? Então, isso caracteriza muito bem, certo? A riqueza, certo, que prevalecia e que, na verdade, garantia a posição social, certo, dos poderosos na época do mercantilismo.